Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafael Diedrich, você está no canal Love7, você pode compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre quando eu fiquei preso, junto com a minha esposa, na Bielorrússia. É, isso mesmo. Nós estávamos viajando de carro pela Polônia e a Polônia é um país muito bonito, apesar de ser muito frio, porque nós fomos no inverno mesmo. E então nós tivemos a brilhante ideia de sair da Polônia de carro e ir para a Bielorrússia. Pesquisei um pouco sobre visto, se precisava de visto, e descobri que há menos de 3 meses o Brasil tinha tido uma conversa diplomática com a Bielorrússia e o visto tinha caído. Para nossa alegria, então a gente ia poder visitar a Bielorrússia. E aí então, eu indo de carro, faltando 20 km mais ou menos para a fronteira da Bielorrússia, nós paramos em uma fila. A pista era simples, muito curta a pista inclusive. E aí nessa pista simples, nós percebemos que faltava mais ou menos uns 20 quilômetros para a fronteira, né? E aí eu desci do carro, tava um monte de caminhoneiro descendo dos caminhões e tal, conversando, lanchando inclusive. E aí eu perguntei, falta quanto mais ou menos para chegar na fronteira? 20 quilômetros. E aconteceu algum acidente, é isso? Não, essa aqui é a fila para entrar no país mesmo. Aí eu falei, mas quanto tempo mais ou menos? Por volta de 2 dias você vai demorar para entrar aqui na Bielorrússia. E aí eu assustei, né? Porque eu pensei, cara, como que eu vou fazer para entrar? Aí eu não sabia se o russo não estava sabendo falar inglês direito ou se eu tinha entendido certo e realmente eu ia demorar 2 dias. E aí valia a pena desistir e voltar para a Polônia e depois ir para a Lituânia, que era aonde a gente tinha nosso próximo destino, né? Eu ia cortar caminho pela Bielorrússia e conhecer uma cidade dentro da Bielorrússia. E aí então eu comecei a perguntar para outros russos se tinha alguma outra alternativa e um deles disse, olha, você não é europeu, então talvez você pode ir pela contramão aqui, 20 quilômetros na contramão. E aí talvez se você chegar lá eles deixem você entrar mais rápido, porque você não é bielorrusso e nem europeu. Porque o problema da Bielorrússia é com os poloneses e também com os lituânios e também com os ucranianos, que eles têm uma relação muito ruim. A única relação boa que eles têm é com a Rússia. E aí então eu resolvi ir 20 km diretamente pela pista da contramão e eu cheguei lá. Só que o problema é que quando eu cheguei, todos os formulários eram em russo, todos os guardas só falavam russo, estava um frio, uma friaca danada, e eles todos com chapéu, assim, aquele chapéuzinho bem colorido e também cheio de pelinhos, assim, né? E aí eu olhei para aquela situação e pensei, nossa, mas se eu vou desistir, a gente não vai conhecer a cultura desse país, não vai poder comer nesse país, não vai poder visitar um lugar que a gente queria muito. E aí então começou a odisseia. Eles pediram pra gente preencher o formulário, a gente preencheu tudo errado, porque estava todo em russo, então a gente imaginava que era para colocar o nome em um lugar e não era para colocar naquele lugar. E a gente colocava a data que era de aniversário quando era a data de entrada. Enfim, a gente foi deduzindo o que eram as palavras em russo, porque o alfabeto deles é diferente. E aí então, depois de mais ou menos umas 2 horas tentando preencher tudo, eles disseram, olha, vocês vão ter que pagar um seguro para o carro de vocês. E não só o seguro, agora vocês também têm que pagar um seguro de vida. Fomos lá, pagamos, acho que era 17 euros para o carro. Não, desculpa, 50 euros para o carro e mais 17 euros para o casal. E aí então, que era o seguro de vida. E aí então a gente pensou, agora sim, conseguimos entrar. Eles liberaram a catraca. E aí tinha uma outra catraca de revisão do carro, que era uma revista do carro, na verdade. E aí eles revistaram o carro todo, pediram pra gente abrir as malas e tudo. Finalmente chegou um guarda que falava inglês mesmo, porque esses outros só apontavam e a gente entendia mais ou menos o que eles queriam dizer e a gente abria. Aí chegou um cara que realmente falava inglês e começou a explicar a situação pra gente. Não entendeu por que a gente estava querendo fazer turismo na Bielorrússia, ainda mais vindo da Polônia, que era uma inimiga deles por causa da guerra polaco-russa. E aí então eles falaram, olha, você vai ter que ir para um outro setor, um setor de revista um pouco mais profundo. Levamos nosso carro para um lugar bem estranho, que parecia mais um local de revista de guerra mesmo.
E aí eles falaram, olha, sua esposa vai ter que ficar aqui esperando enquanto você vai com o carro daqui para um outro galpão, que nós iremos passar um raio-x no seu carro e verificar, levantar o seu carro para ver se seu carro não tem fundo falso. Aqui é o ponto de checagem da Bielorrússia. Eles fazem uma investigação complexa em cada carro que tenta entrar nesse país. É uma loucura. E aí eu fui para esse outro lugar, eles fizeram toda a revista do carro, passaram um raio-x. Ele me questionou várias coisas sobre hotel, sobre comida, sobre um monte de coisa que a gente ia fazer dentro da Bielorrússia. E aí finalmente nós achávamos que íamos conseguir. Eles deram o carimbo depois de 4 horas e meia que a gente estava naquela fronteira. E aí então quando a gente foi sair, tinha outra catraca. E aí o cara olhou e falou assim, tá faltando um carimbo. Mas ele, claro que não falou porque ele não sabia falar inglês. E aí ele só apontava e falava, cara, mas a gente ficou 4 horas e meia sendo interrogado, passando o raio-x. E aí então a gente voltou e realmente os caras tinham esquecido um carimbo depois de 4 horas e meia discutindo e passando o raio-x e achando que nós éramos terroristas com passaportes brasileiros falsificados. Finalmente nós conseguimos o carimbo. E aí eu lembrei de uma história de um cara chamado Neemias, um cara que também precisou de alguns carimbos para passar as fronteiras e reconstruir os templos de Israel. Isso tudo está relatado lá no livro de Neemias. Eu fiz uma conexão juntamente com a minha esposa dentro do carro e foi bem legal ter lembrado disso. Por quê? Porque se Deus quer que nós passemos as fronteiras, Ele permitirá. Se Ele não quiser, Ele também não permitirá. Graças a Deus, esse foi um dia que Ele permitiu e nós conseguimos entrar na Bielorrússia. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu!